Vamos conversar com o bispo Dom Antônio Emídio Vilar, nosso bispo aqui da Diocese de São João da Boa Vista, para falar um pouquinho, né, do nosso querido Dom Davi Dias Pimentel. Dom Vilar, é um momento muito triste para a nossa diocese, né, para todo o povo, e ainda mais porque o povo não pôde estar junto de Dom Davi, né, para se despedir ali presencialmente dele. Mas eu queria que o senhor falasse sobre esse momento que todos nós estamos vivendo, momento aí de despedida de Dom Davi Dias Pimentel. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Wesley. Muito obrigado por esta oportunidade. De fato, foi uma situação tão estranha de nós termos que nos contentar em fazer um funeral sem poder ver Dom Davi e depois, sim, ele enterrado ali na cripta da catedral, celebrarmos a Santa Missa com um grupo também reduzido de padres e assim darmos por satisfeita a situação, respondendo a este protocolo, né? Nós tentamos alguma outra possibilidade, mas a gente entende que era impossível. Então, nos contentarmos com o que foi possível. E depois é o momento do sofrimento, né? Que ele descansou, porque eu passei 4 anos e meio com ele, com os cuidados que ele precisava, né? Através do AVC, quantos medicamentos necessários, os cuidadores que tinham tanto zelo por ele. E, finalmente, ninguém esperava, mas aconteceu que os próprios cuidadores estavam com Covid sem saber, né? E também ele pegou. E é claro que nós aceitamos como vontade de Deus, porque Ele conhece a nossa vida, né? É Ele que nos coloca neste mundo e quando nos chama para estar junto dele, é a hora de Deus, não é a hora nossa. Então, é claro que qualquer outra reflexão seria inútil. E acolhermos também que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Dom Davi que doou sua vida desde pequeno pelos outros, né? Depois, na sua vida missionária, trabalhando em Guarulhos, depois formação, seminários, né? E depois sendo nomeado para Belo Horizonte como auxiliar e finalmente como titular de São João da Boa Vista por 15 anos, dedicando-se totalmente a esta diocese. Nós só temos que agradecer a Deus por tantos dons que o Senhor acumulou na vida dele em benefício do povo de Deus, da igreja. E quantos padres são agradecidos pela formação que receberam e o acompanhamento do bispo, pela organização que ele deu à diocese, deu passos importantíssimos. Depois também acompanhando tantas comunidades novas e tantas expressões de igreja neste tempo. Então, queremos agradecer pelo dom da sua vida, do seu ministério e de sua doação como bom pastor entre nós. Dom Vilar, e ontem eu estava assistindo, né, a missa de Ezequias e a entrada do caixão com os padres, é uma imagem muito forte, a gente vai estar vendo agora e passando também aqui durante essa entrevista, uma cena muito forte, né, e que emociona com certeza, né, e essa missa não teve a presença do público e foi uma exceção, né, algo extraordinário acontecendo nos últimos dias em São João da Boa Vista, que passa por uma situação de calamidade pública, né? Com muitas mortes. Dom Davi foi mais uma vítima fatal dessa terrível Covid, né? É, nós tivemos essa missa de Ezequias com os padres da diocese estando lá, né? Exato. Nós conversamos com a prefeitura, com a Unimed, com todo o serviço funerário
e vimos esta possibilidade, claro, de não fazer missa de corpo presente, isso é impossível. Mas conseguimos fazer logo que o corpo chegou na catedral, já como você viu, ser encaminhado pelos padres com luvas, com todos os cuidados devidos, e já direcionaram para a cripta, enterrando-o, né? E ali fizemos aquele rito de encomendação, de bênção do corpo, despedida assim. E depois, todos os que pudemos estar presentes ali na catedral, claro que os padres, quantos gostariam de estar presentes e não puderam. Só aqueles que, por causa de pouco tempo de acesso, puderam chegar até a catedral. A família, nós fizemos o contato com a família, mas não dava tempo de chegar, e então, mesmo de São Paulo, a gente vê que não foi possível nem a família, né? Tem a irmã dele ainda, dos 10 irmãos, só sobrou agora uma que se chama Felicidade. E os sobrinhos que poderiam estar, que vinham visitá-lo também aqui no bispado conosco, né? Foi assim que nós pudemos realizar esta celebração. E a transmissão atingiu muita gente, muitos estão dando retorno, né? A CNBB logo já comunicou, e muitos bispos também se manifestam, de pessoas de muitos lugares diferentes, né? Então, é tão bom sentir assim a figura de Dom Davi, tão querido, né? E também todo o significado que a igreja, que a sociedade está podendo ver, além da questão da Covid, né? Ser vítima da Covid, e todo o significado de alguém que deu a vida e que, junto à sua morte, nós celebramos a esperança da ressurreição, do encontro com Deus do nosso irmão. Citei também na celebração que, junto a Dom Tomás Vaqueiro, né, estão ali juntos na cripta, agora Dom Tomás exposto às relíquias, né, porque é servo de Deus. Então, na comunhão dos santos, Dom Davi, junto a Dom Tomás, e Dom Davi Picão, o primeiro bispo desta diocese, que depois foi titular dos Santos. Não está ali na cripta nossa, mas está em Santos. Mas colocamos assim, junto à Virgem Maria e aos nossos santos, a intercessão do Dom Davi por nós, que continuamos na luta, e também os exemplos de vida que ficam nos nossos corações, nas nossas mentes, que assim seja. Dom Vilar, queria que o senhor falasse um pouquinho do seu convívio com ele, né? Porque o senhor ficou junto com ele por muitos anos, né? Fala um pouquinho aí das intimidades, dos bastidores de Dom Davi Certo. Dias Pimentel. Muito obrigado, Wesley. Uma pergunta assim de muita intimidade, né? De muita amizade. Olha, eu sou salesiano de Dom Bosco e já no Mato Grosso fui bispo 8 anos, e lá viver assim sozinho, né? Não é o meu feitio. Então tive convivência com o padre, com o bispo Dom José Vieira de Lima, emérito, que está com 90 anos. E agora Dom Davi, nós pudemos assim, desde que eu tomei posse, foi mais do que espontâneo dizer que ele é meu pai, vou conviver com ele, e que eu quero que ele seja também meu filho, né, para cuidar dele e nas condições de necessidade que ele tinha. E convivemos ali, é claro que a agenda do bispo titular é intensa, e ele sabia muito bem disso, mas ele gostava quando a gente estava ali, quando faltava ele queria saber por que ele não está almoçando, ou à tarde não chegou ainda. É uma coisa muito interessante, o cuidado dele. E na pandemia, se uma vez ou outra nós podíamos celebrar missa juntos no bispado, aconteceu de na pandemia termos que todo dia celebrar. E para ele foi de grande consolação, fortaleza, de grande alegria espiritual poder celebrar na pandemia a missa.
Só agora com o contágio que ele teve, que nós tivemos que ter o isolamento, não foi possível, né? Mas penso que isso também foi de grande preparação para o encontro com Deus, né? Para a Páscoa, celebrar a Eucaristia, celebrar a Páscoa, e nesta pandemia, fazermos com toda essa humanidade sofrida em tempos de pandemia. E ele vivendo esse ministério episcopal, oferecendo este sacrifício, não só da pandemia, mas já antes, né? O AVC, situação cardíaca debilitada, e que agora complicou por causa do Covid, que foi também uma aceleração e o motivo da morte, né? E assim, a convivência foi algo muito especial. Gostávamos, palmeirenses, né? Uma vez ou outra conseguíamos assistir o jogo do Palmeiras junto. E ele gostava. E depois de contarmos umas piadinhas, ele tinha umas piadinhas boas para contar, De viu? Ele português? gostava de contar. É, também a gente, às vezes, ele não ficava bravo quando contava piada de português. E outras piadas que às vezes ficava uma marca registrada dele e a gente fazia questão de cutucá-lo para ele contar. Depois a gente sabe, né, que é o que foi possível nesta convivência e vai deixar muita saudade para mim e quantos outros que puderam partilhar a vida com ele de tantas maneiras. Até no Facebook eu estava pesquisando, curiosando, né? E vendo ali quantas pessoas se manifestaram também desde o tempo de Padre Novo, quer dizer que são pessoas idosas, né? Que lembram-se dele, e depois como bispo. Então é bonito ver este momento da intimidade, da proximidade, da saudade que Dom Tomás deixa para nós. Dom Vilar, Dom e Tomás não, Dom Davi. além de, da nossa diocese aqui, está muito triste, né, por toda essa situação, Portugal também deve estar muito triste, né, com muita saudade já de Dom Davi, porque ele é filho de Portugal, né, nasceu lá Sim, e até ouvi dizer que ele é considerado um príncipe por lá, né? exato. Dom Davi, de vez em quando comentávamos que em sua visita aos Açores, né, a ilha de São Miguel, ele é recebido como um príncipe mesmo. Chega com banda musical acolhendo, com toda aquela solenidade, porque é um filho de São Miguel, lá a ilha de São Miguel dos Açores, em Portugal. E também chegaram a fazer estátua para ele lá numa praça, colocar nome, né, dele. Então ele era muito querido e considerado lá. É claro que mesmo estando aqui com a família migrada ao Brasil, né, todos vieram para cá depois, mas toda vez que ele voltava lá, os parentes, os concidadãos, sempre faziam festa para ele. Dom Vilar, eu queria agradecer pelas palavras, por essa entrevista, né, falando um pouquinho aí do Dom Davi. Com certeza vai deixar muita saudade para todos nós, né? Tive o prazer de conhecê-lo também. E a gente gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para todos nós, né? Para todos os fiéis da diocese, para todas as pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia, né, Dom Vilar? Sim, Wesley, muito obrigado. Eu quero, sim, deixar a todos os que nos acompanham uma palavra de consolo, de fortaleza, que é o próprio Cristo. Cristo se fez humano, viveu as nossas dores, e nesse tempo da Quaresma, nós vivemos a oração, o jejum e a caridade como exercícios de proximidade entre nós, mas com Deus também. Deus se fez próximo de nós também nas nossas dores, e é bom estar com Deus para sermos fortes e ver que diante da cruz de Jesus,
nós aprendemos todas as lições. E a cruz não é mais derrota, punição, castigo, não. É o momento da luz de Deus, que nos faz entender que a humanidade ferida pelo pecado passa por isso, passa pela morte, mas não destrói. Mas a força de Deus na fraqueza humana pode ser a presença de Cristo pela ação do seu Espírito. Então, é a Páscoa, né? Nós queremos, então, celebrar a Páscoa deste ano para poder dizer que o mal não vence. A morte não é a última palavra. Que o pecado, a injustiça, a violência e os desmandos que também dentro da Covid tem, vai ter sua palavra final em Cristo. E no cristão, né, que crê, que não se desespera e não quer já punições e castigos, mas na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que a nossa conversão possa ser o melhor sinal de manifestar Deus, vencendo o mal, vencendo o pecado. É esta palavra, olhando para o Dom Davi, sem poder falar muita coisa, porque também qualquer coisa o emocionava, né? E qualquer palavra de um padre, de um acontecimento, ele ficava emocionado, o coração dele estava frágil, né? Se tocava fortemente. Então, é esta mensagem para todos, dizer que sofremos sim com a pandemia. O isolamento nos deixa mal, até depressivos, mas vamos nos erguer, vamos olhar para Cristo, vamos ficar de pé, porque Ele é a vitória, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é o amor que contagia a humanidade.